Nós temos 6 minutos, então eu gostaria de franquear a pergunta a alguém, para que alguém possa fazer o professor Nicoli. Nós vamos terminar às 10 horas em Eu ponto. gostaria de fazer uma pergunta. Felipe, meu caríssimo, por favor. Professor Paulo Nicoli, eu queria conseguir entender um pouco mais. Eu sei que a resposta, pelo menos a resposta superficial, ela parece ser algo óbvio, mas eu queria entender por que que em todos os anos, desde que o Brasil teve a sua independência, as classes menos favorecidas, as classes pobres, os escravizados, os negros, e até hoje, que nós estamos tecnicamente mais evoluídos, as pessoas têm, entre aspas, mais acesso às informações e tal, mais o poder de se concentrar em uma manifestação. Eu queria entender por que que até hoje nunca teve uma revolta ou uma manifestação que de fato fosse organizada para rever todos esses privilégios da elite todas essas injustiças sofridas ao longo de vários anos. Professor Paulo, posso fazer uma observação? Como Cara, nós temos 2 minutos, eu vou fazer o seguinte: claro que o senhor vai responder, mas eu gostaria de dizer o seguinte: eu queria fazer um tema de redação sobre isso. Nós podíamos montar, porque isso é muito complexo, e montar um tema especificamente sobre isso, assim, sobre as revoltas no Brasil, sobre o brasileiro realmente é um povo pacato, né? O brasileiro é um povo que não reage, é um povo que não reclama, se foi esse o objetivo da pergunta, mas é que eu acho que isso vai ser bem complexo. Professor Nicoli. Bom, você sabe que o Abdias Nascimento, o Clóvis Moura, que são pensadores negros muito importantes aqui no Brasil, sempre contestaram essa ideia, dizendo que essa é a leitura. Aliás, o Felipe sempre traz as melhores perguntas no final das aulas, né? Sempre fecho com elas. Mas esses autores vão mostrar que, na verdade, essas revoltas foram silenciadas pelas elites. A gente teve os quilombos, a gente teve a Guerra de Canudos, e movimentos separatistas, etc. Só que Walter Benjamin, que é um filósofo que eu gosto muito, ele vai dizer que a história oficial é sempre a história dos vencedores. Né? Por isso que é preciso contar a história dos vencidos, dos derrotados. Né? Então, o que acontece? Quando a gente pega a maioria dos livros de história, a gente vê a história daqueles que venceram as disputas políticas, né? A burguesia. Mesmo quando você ouve falar do socialismo em vários meios de comunicação, claro que ele tem mil defeitos, mas é sempre de uma forma pejorativa, né? E o capitalismo parece que é o paraíso, como se não tivesse nenhum problema, porque essa é a leitura das classes dominantes. Então, quem escreve a história, ou pelo menos quem tem mais capacidade de narrar, não pelo discurso, mas por ter mais acesso, seja meios de comunicação, a produção de livros, etc., é sempre a história dos vencedores. E é por isso que a gente vê vários movimentos alternativos, universitários também, publicando as obras daqueles que foram silenciados e emudecidos pela história. Então, Felipe, não é que no Brasil não tenha havido revoltas populares, é porque elas foram massacradas pelas elites, ou velozmente, do ponto de vista físico, político, né, com carnificina, e também foram apagados dos livros de história, ou deixados de lado. Por exemplo, o professor Carlos André deve ter feito escola na época da ditadura, não foi isso? Depois. Um pouco depois, enfim, talvez, enfim, eu peguei Bem o depois. finalzinho, eu peguei o finalzinho da ditadura, mas quando a gente conversa com pessoas com 60, 50 anos, por exemplo, elas não estudaram a Guerra de Canudos na escola. E quando apareceram um box no livro do tamanho ali de 4, 5 linhas. Só que isso foi um evento muito importante para a história do Brasil. Dos quilombos, o que a gente ouve falar? Ah, que foram massacrados e que tinha uma organização arcaica, mas não é nada disso. Era uma organização muito complexa, mas eles se saíram derrotados. Né? Então, acho que essa é a grande questão, Felipe. Não é que não tenha havido, é porque esses movimentos foram silenciados pela visão dos dominadores. E entre essas visões está a ideia da cordialidade. Aliás, a ideia de que existe democracia racial no Brasil. Então, não teve conflito nenhum, foram pouquíssimos escravos que fugiram. Isso é mentira, nenhum escravo estava feliz, né? Sendo escravo, isso não existe. Então, praticamente todos tentavam fugir. Os que não fugiam tinham muito medo, né, de morrerem, e muitos que tentaram fugir morreram,
e outros tantos conseguiram fugir, que deram origem aos quilombos, né? Mas é um tema muito pertinente esse, viu, Felipe? E a questão é que não é que não tenha havido, é porque é sempre silenciado, são sempre silenciados esses movimentos.